Aleluia. É lindo demais, não é verdade? Como um perfume aos seus pés. É assim que a gente tem que estar. E o Senhor me deu a palavra. Fala para o seu irmão: eu não quero me conformar. Amém? Mas o que é conformar? Vamos ler Romanos 12. Abre Romanos 12. Aleluias. Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, irmãos. Paulo aqui, quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava dizendo assim: eu imploro a vocês, amados irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Ei, não conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus me chamou pela madrugada, eu estava orando pela igreja, e essa palavra ficou martelando no meu interior: não se conforme. Não se conforme. E eu comecei a olhar ao meu redor e eu comecei a achar que eu era diferente. Eu comecei a achar que eu estava errado, por não conformar com as coisas desse século, com as coisas que estão ao nosso redor. Jesus, quando ele orou, ele pediu ao Pai o que? Pai, eu peço ao Senhor que os guarde do mal, mas não tirem eles do mundo. Nem aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz assim: pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Sabe o que ele está dizendo? Olha, vocês fazem parte do mundo. Mundo, a palavra mundo no grego é cosmo. Mas aqui a palavra está dizendo que é para a gente não participar das mesas que servem aí fora. A igreja, quando nós nascemos de novo, que a palavra diz que nós somos o que? Nova criatura. Quando nós nascemos de novo, nós temos que falar não, declaradamente. É isso que essa canção está dizendo para nós. Olha, eu quero me derramar aos seus pés. Aquela mulher, quando ela chegou com um vaso de alabastro, aquela mulher era uma prostituta, uma mulher pecadora. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus Cristo, a palavra diz que ela entrou num lugar, num recinto onde tinha o mundo. E o mundo a acusou, dizendo: será que ele não sabe que ela é aquela mulher pecadora? E ela não se importava, porque com quem estava à sua volta, ela derramou aos pés do Senhor algo precioso. Então aqui ela fez uma escolha, ela saiu, ela escolheu separar. Corram, gente. Precisamos correr do falso evangelho, precisamos correr das falsas doutrinas, precisamos correr das coisas que têm atraído a igreja. E aqui a palavra diz: transformem-se. Transforme-se. Sabe o que significa isso? A largata, ela nasce lá um ovo, de repente ela se torna uma largata. Depois ela passa por um processo de metamorfose, se enclausura dentro daquilo que ela precisa para a mudança, e de repente ela sai uma borboleta linda. Significa que quando nós entramos para dentro de Cristo, quando a gente sai para fora,
Nós somos lindos, maravilhosos. Somos parecidos com Ele. Então, queridos, a primeira coisa, nós precisamos ser transformados. Precisamos correr, separarmos do mundo e aproximar mais de Deus. Vamos abrir 1 Coríntios. Vamos abrir. Hoje eu queria que a gente abrisse bastante a Bíblia. Capítulo 6, do 15 ao 19. São instruções que o apóstolo Paulo nos dá para que a gente se transforme. Eu queria te perguntar, você tem lido a palavra de Deus na sua casa? Você tem aplicado, como a música disse, nos prostrar aos pés, mas nós queremos aplicar na nossa vida. E aqui diz assim, olha o que Paulo está dizendo. Não, vocês não sabem, olha aí. Vocês não sabem. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês não sabem. Então eu vou dizer para vocês ficarem sabendo. Ele está dizendo assim, os vossos corpos são membros de Cristo. Vocês não sabem disso? Quem aqui sabe que o seu corpo é membro de Cristo? Por que você sabe isso? Porque em Efésios diz o quê? Que Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. E o corpo tem muitos membros. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura, ele dizendo para ele mesmo, será que eu porventura tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma meretriz? Ele fala, não, a escolha é minha. Queridos, olha para cá, a escolha é minha, é sua. Deus não vai descer do céu e fazer um milagre, te transformar num robô. Mas quando você fala não, quando você corre do falso evangelho que estão pregando por aí, que te ensinando a ir para os lugares errados, que pode isso, que pode aquilo, queridos, não pode, a palavra de Deus diz que não pode. E aí ele está falando aqui, olha, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. O que ele está dizendo? Olha, quando nós unimos com o mundo, ele está falando assim, quando nós entramos e temos uma coalizão com o mundo, ficamos parecidos com o mundo, igual ao mundo. Mas você não é crente? Lembra do Pedro? Quando ele negou Jesus, alguém falou para ele, você parece, eu te vi lá na igreja. Eu te vi lá na igreja. Aí a resposta do Pedro qual foi? Eu ia lá de vez em quando. Não foi isso? E depois ele ficou olhando de longe, Jesus ser chicoteado. É aqui, o Paulo está falando para nós entendermos, olha, serão uma só carne. A partir do momento que nós damos um passo para o mundo e para as coisas que nos atraem, ficamos igual ao mundo. E quem ama o mundo é o quê? Inimigo de Deus. Aí ele fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fica tão parecido, mas tão parecido, mas tão parecido com o céu, mas tão parecido com o céu, que de repente, quando você faz algo do reino de Deus aqui nessa terra, seu rosto é parecido com os anjos. Fica tão igual que há uma transformação no mundo espiritual que você não vê. O apóstolo Paulo fala o quê? O apóstolo Paulo fala que a glória de Deus que reflete em nós a temos como o quê? Com o rosto descoberto. Aí o mundo começa a nos odiar, porque nós somos parecidos com Jesus. E onde que Jesus mora? De onde ele veio? O céu, né? E aí ele fala no 18, fujam, corram da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? O que é um santuário? A gente fala muito de santuário. Sabe o que é um santuário?
Santuário é um lugar onde existe a presença de alguém que é muito santo. A palavra lá no grego, traduzida para nós hoje, significa santilef, que significa para nós a santidade exclusiva num lugar. É isso. Dentro de você existe um Deus. Mas se existe um Deus dentro de mim, de você, como que só de vez em quando nós somos o santuário? Fujam, o que ele está falando aqui, vamos fugir. Ah, mas a igreja hoje em dia pode porque perdeu os preceitos, que é a doutrina dos apóstolos. Quando nós tiramos aquilo que é a verdade, como que a verdade vai mudar? Se omitirmos a verdade, ou fingirmos com a verdade, ela não tem efeito. É como tomar um remédio. Eu tomo um remédio, aí eu finjo que eu tomei o remédio. De vez em quando eu vou lá e olho para o remédio, ele está na prateleira. Aí ele vai fazer efeito? Mas eu já sei que o remédio está lá. Ou então põe ele no bolso. A solução é assim: não, temos que ingerir. A palavra diz que nós temos que ingerir, comer, alimentar desta palavra e combater o bom combate. Como que a gente combate o bom combate? Usando a verdade. Amém? É como diz a pastora Valnice Milhomes, quando a gente prega uma mensagem, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo pula. Mas quando é uma palavra que traz um ensinamento, todos ficam calados. Não é assim? Aqui diz assim: devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau. Atos 2:40, vamos lá. Quem é que governa este mundo? Vamos fugir, irmãos. Vamos praticar a verdade. Vamos falar com salmos, hinos. Olha o versículo, diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava. O que ele estava falando? Olha, eu estou dando um grande conselho para vocês. Olha aí, dizendo: salvai-vos desta geração. O Salmo 1 diz o quê? Aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, dos perversos, fica igual. O crente pode falar mentira? Pode falar mal do pastor por trás? Pode? Pode falar do irmão? A palavra diz que quando nós associamos essas práticas para dentro da igreja, para dentro, quando eu falo igreja, trazer para dentro da igreja, não é essas paredes não, é você. Você é a igreja de Cristo. Mas nossa cultura colocou que a igreja tem que ser as grandes catedrais. Cuidado, porque Satanás tem semeado no nosso meio essa inverdade. Porque a verdade pura e simples, a igreja de Cristo foi comprada, não por mãos humanas, mas pelo sangue precioso de Cristo. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para fazer tabernáculos de carne. É para isso, queridos. O que Deus está falando para mim e para você, Gálatas 1. Se você achou, leia. Gálatas 1:4. Olha que versículo maravilhoso. Entregou. Quem entregou foi quem? Jesus Cristo, o Senhor. Por causa dos nossos delitos e pecados. Depois ele fala assim: para desarraigar. Sabe o que é desarraigar? É arrancar com força. Arrancar com força, não deixar nada. É como extrair um dente. Arrancar com a raiz e tudo.
Aí ele está falando assim, arrancar deste lugar, desse mundo onde Satanás governa. Ele foi lá e pegou e arrancou a sua vida e fez assim, e trouxe para o reino do Filho do seu amor. É isso que ele está dizendo aqui. Mundo perverso. 1 João 5,19. O que está falando? Esse modelo, não é isso? Isso que está aí fora, a qual nós estamos como peregrinos sobre essa terra, tudo pertence a quem? Quem é o maligno? O diabo, o destruidor. Então, como eu, que tenho um corpo em santidade, que estou cada dia progredindo e clamando ao Senhor Jesus Cristo, Maranata, volta, Senhor Jesus, como eu posso colocar o meu corpo, que é o corpo de Cristo, e ensinar para esse corpo, porque a palavra diz no livro do Apocalipse que eu sou o anjo da igreja. Se eu não ensinar você o que está na palavra, todos vocês vão ser o quê? Julgados e vão para o inferno. Mas a partir do momento que eu ensino a vocês, eu recebo do Espírito Santo e transmito a vocês, todo aquele que não ouvir e não praticar as minhas palavras não tem parte com ele e já está condenado. Mas aqueles que recebem e praticam e fujam, corram, sabe o que a palavra diz? Ele diz assim, benditos de meu Pai. Então aqui o mundo inteiro está onde? No mal. O governo lá fora está tudo caindo aos pedaços. Mas quando você chega, você é ministro. Fala para o seu irmão, sou ministro. Fala aí, seu irmão, sou ministro de um reino poderoso. Então preste atenção aqui. Quando você chega e alguém está enfermo, chegou um ministro que vai dar a solução, porque você é ministro de um reino que não tem enfermidade. Lá fora está tudo caindo aos pedaços. Você chegou, começa a restauração. Por quê? Quero que você entenda. O mundo físico foi feito pelo mundo espiritual. Então quem governa é o mundo espiritual. E você tem esse poder. Como eu posso então me oferecer e deixar acontecer certas situações na minha vida? Ah, Jesus aceita. Não aceita não, irmãos. Corram, fujam. Corram, fujam, transformem-se. Devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo. E em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus. Por amor a Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. 1 Coríntios, vamos lá? Corram do imundo. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O que ele está falando? Eu vou ensinar e vou fazer discípulos somente com aquilo que eu ouvi do reino de Deus. Depois ele disse assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que ele está dizendo para nós aqui? Olha, fujam daquilo que estão ensinando, que são coisas loucas, sujas. Fuja, não dê nem ouvido,
tapai os vossos ouvidos. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Corram, queridos. É como uma boa alimentação, uma boa refeição. Corra para aquela que vai nutrir o seu corpo espiritual, para que você fique sarado, curado. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo. Desprezar, sabe o que é desprezar? Jogar fora. Não é desprezar, andar com desdém, não. É pegar, colocar no lixo, jogar fora. Ou você guarda lixo? Se você guarda lixo espiritual, aí a palavra diz lá em 1 João, vamos lá? 1 João. Vamos desprezar, aborrecer. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas. Olha, eu não devo amar ao mundo. O mundo não pode me atrair. Olha, o mundo não pode tentar me seduzir. Eu sou cristão, nasci de novo. Então o mundo não pode tentar me seduzir. Não, lembra do filho pródigo? Alguma coisa seduziu ele. E aí ele fala assim: olha, nem as coisas que há no mundo. Nada pode te segurar lá fora ou te atrair. Se alguém, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu? Porque tudo que há no mundo, aí ele fala, concupiscência. O que é concupiscência? Vamos aprender? Concupiscências. O que é, Tauá? Desejo demasiadamente descontrolado. Aí ele fala assim: a concupiscência da carne, aquilo que te atrai na sua carne. O jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de ser. Depois ele fala: a concupiscência dos olhos. Olha aqui, a concupiscência dos olhos é tudo aquilo que você vê com seus olhos, que te atrai e te prende. E a soberba da vida. Eu não preciso mais de Deus. Estou fazendo muito sucesso, então não preciso de Deus. Minha igreja é maior. Soberba. Eu canto melhor, sou o melhor médico. Deus repreende o soberbo. Abacuque 1:9. Abacuque não, Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando você aborrece, despreza as coisas lá de fora, Ele te dá uma unção. E da onde que vem a unção? Do céu. Sabe por que a igreja hoje em dia não está tendo unção? Porque nós queremos xerocar o mundo e colocar na nossa vida. Xeroca do céu, irmão. Busca do céu. Buscar-me-eis e me achareis. É assim que a palavra fala. Não seja um mero expectativo de vir a um culto. Seja um culto no seu lar, no seu trabalho. Fale não para você. Você tem que falar não para você. Para de falar não para as pessoas que estão ao seu lado e fala não para você.
não ceder ao mundanismo, cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos. Vamos colocar um amigo nosso de muitos anos, encontrei com ele na rua, ele falou: tem que ir lá na sua igreja. Eu tenho um candidato político que pode te ajudar. Eu falei: não pode não. Pode sim, pastor. Porque se ele ganhar para vereador agora, ele pode te ajudar muito. Eu falei: que ajuda que ele pode me dar, rapaz? A meu socorro vem do Senhor. Parar de querer ele colocar pessoas naquele lugar. Aquele lugar jaz no maligno. A nossa força vem de Deus. Poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias. Pode, pastor. Eu posso dançar um forró, preciso ir lá dançar para me desestressar. Desestressa dançando na casa do Senhor. Vestes modestas, tanto homens como mulheres. Vestes provocantes. Seu corpo não é seu mais, é do Senhor. Imoralidade, tudo isso. Drogas, bebidas alcoólicas, companhias mundanas. Quando nós nos associamos com tais pessoas, a gente fica igual a elas. Mas quando a gente se aproxima de Cristo, a gente fica igual a Jesus Cristo. Escolha hoje, corre, fuja da aparência do mal. Mas é impossível, pastor. Você está falando uma coisa que é impossível. Não é não. O José viveu no Egito e não se contaminou. Os 4 jovens no livro de Daniel não se contaminaram. Mas eles eram jovens. O Neemias não se contaminou. Olha para você e fala assim: euzinho, não me contamino. Companhias erradas. Devemos conformar nossa mente à maneira de pensar de Deus. O que Deus pensaria de mim em determinada situação? O que será que Deus ia pensar de mim? Então eu tenho que pensar, porque em Filipenses capítulo 4, verso 8 diz o quê? Tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que vem do céu, é isso que vocês têm que pensar, é isso que vocês têm que colocar dentro de vocês e praticar. A palavra diz o quê? Conhecei-me e vivei-me e prossegui-me em conhecer. No livro de Jeremias fala: me busquem de todo o vosso coração, me busquem, vocês vão me encontrar. A gente vai buscar Deus no mundo, a gente vai achar Deus no mundo. Ser igual a Deus. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Que possa instruir. Nós, porém, temos o quê? Oh, glória, 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 que a sua mente não é a mente sua, humana, pecadora mais, mas a sua mente é a mente de Cristo. E a mente de Cristo repudia o pecado. A mente de Cristo tem misericórdia. A mente de Cristo traz transformação. Filipenses. Olha aí, Filipenses, o que fala? Capítulo 2,
verso 5. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Jesus falou? Raça de víbora. Ele andou no mundo. Eu quero te dizer que ele saiu do céu, veio a tabernaculou entre os homens, mas aonde ia, ele era o Senhor. Ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, mas ele tinha algo tremendo dentro dele, que ele falou o quê? Eu vou conhecer o pecado, mas eu não vou praticar o pecado. Há uma diferença muito grande. Eu escolho servir ao meu Deus. Então tudo isso que eu vejo, que os meus olhos veem, isso eu não vejo. Eu preciso mudar. Como que Jesus fazia? Jesus chegava sempre antes nas festas judaicas. Ele era um dos primeiros a chegar. Ele ia para o templo. Antes do anjo agitar lá a água, ele já tinha chegado. Ele não podia ter dado a ordem para o anjo? Desce logo, eu estou aqui esperando. Não, ele sentou e ficou observando. A palavra diz que ele ficou observando. Sabe por quê? Mente de Cristo a gente observa e a gente vê e olha e começa a entender. Olha, eu preciso de orar em cima disso hoje, porque eu observei. Carnaval está vindo aí. O que a igreja vai fazer? Muitos vão morrer, vão para o inferno. Nós temos que nos prostrar e nós não podemos nos conformar com isso, mas nós temos que ter a mente de Cristo e falar: não, da minha família não, todo mundo vai ser salvo. Eu vou deixar de ser esse crente frouxo para ser um crente fogo. Transforme-se. Transforme. Devemos permitir que os nossos planos, tudo que eu faço, tudo que está acontecendo na minha vida, eu tenho que permitir que Deus resolva e que Deus faça. Alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades. Tudo que eu for fazer, se bater com a verdade que é a palavra de Deus, em prol do reino de Deus, então merece aplauso. Verdades celestiais e eternas. Porque essa palavra aqui, a palavra diz que ela não passará. E não por este presente século mau, profano e passageiro. 1 Pedro 2,5, vamos lá. 1 Pedro. Olha o que ele diz aí. Também vós mesmos, como o quê? Pedras. Sabe para que serve uma pedra? Vamos aprender? Para ferir. Sabia que uma pedra serve para ferir? Não foi... Davi não usou a pedra para ferir? Usa a pedra. Você não é a pedra? A palavra fala que nós somos pedras vivas. Para ferir o pecado que te rodeia. Para edificar. Olha o versículo. Como pedras vivas, sois edificada, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Tudo que você fizer aqui nessa terra, tudo, até tomar água, tem que ser através de Jesus Cristo para chegar no Pai. E onde que Jesus está? Na igreja. 1 João 2,15. Olha o que diz aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não cheguem perto. Quando o diabo começar a flertar, fuja. Ele pode até tirar sua roupa, rasgar sua roupa de santidade. Não tem problema. Deus te dá uma nova.
Transforme-se, querido. Procure se transformar. Deixe de ser apenas ouvinte e seja praticante a palavra. Em Efésios 5,17 diz assim: pelo que não sejais insensatos. Sabe o que é um insensato? É aquela pessoa que não tem segurança. Hoje eu faço isso, amanhã não me importa. Não seja assim. Mas atendei qual seja a vontade do Senhor. Até para cantar, para trazer os louvores aqui, você precisa perguntar a Deus se é esse mesmo que Ele quer ouvir. Quando nós chegamos num restaurante e a gente se assenta, vamos imaginar que nós todos chegamos num restaurante. Aí todo mundo senta, abre-se aquela grande mesa e todos nós nos assentamos. Aí o garçom vem e já traz a comida? Ou ele chega para você e te pergunta alguma coisa? Aí ele chega para o meu pai ali e fala com aquele prato bonito, lindo, com angu, com quiabo, e põe para o meu pai. Ele vai comer? Ele vai falar para mim: eu não quero isso não, porque eu não gosto de angu com quiabo. Assim é Deus, irmão. Ele te chamou com um propósito. E esse propósito, nós temos que chegar diante dele e falar: Senhor, o que o Senhor quer? Mas se a gente estiver muito ligado ao mundo, nós vamos dar ouvido a quem? Ao mundo ou a Deus? Colossenses 3,10 diz: e vos revestidos do novo. Vocês estão vestidos, revestidos de glória. Lá do céu, queridos, quando Deus olha aqui para a terra e olha a igreja, Ele te vê não com essa roupa que você está aí hoje. Ele te vê com uma roupa de luz vinda do céu. Então você está revestido, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Fica parecido, igualzinho. Sabe por que o povo começou a ser chamado de cristão? Porque eles falavam